As pessoas se enviam ao inferno? Claro que não. Vejo com certa frequência os cristãos comentando que Deus não envia ninguém ao inferno. São as pessoas que se enviam ao inferno. Isso normalmente é falado para livrar Deus de algumas acusações que lhe são feitas. Antes de tudo, quero deixar claro que eu vou supor que Deus existe. Não vou entrar na questão de Deus ter a mesma probabilidade de existir que unicórnios invisíveis. Vou supor que Deus existe. Ouço cristãos dizendo que não é Deus quem envia as pessoas ao inferno. São as próprias pessoas que se enviam ao inferno. Antes vou explicar o que são falácias. Falácias são erros de raciocínio segundo a lógica. Cada falácia possui um nome, como falácia do equívoco, argumentum ad hominem, etc. É falácia do equívoco dizer que Deus não envia, transporta ninguém para o inferno, pois é o indivíduo que se envia tem responsabilidade por seus atos para o inferno. Quando alguém fala que Deus envia pessoas ao inferno, ele está utilizando a palavra enviar com o sentido mais comum da palavra, que se relaciona com transporte. A pessoa vai mandar alguém transportar algo a algum lugar, ou ela mesma vai transportar algo a algum lugar. Não cabe confundir esse sentido com as pessoas terem responsabilidade com o que fazem. Na falácia do equívoco, eu uso a mesma palavra com significados diferentes, tirando uma conclusão que confunde os significados. Isso pode ser sutil ou grosseiro. Falácia do equívoco grosseira. Premissa 1. A manga é doce. A minha camisa possui mangas. As mangas da minha camisa são doces. Mais sutil agora. Matar pessoas é desumano, não humano. Crianças são mortas. Conclusão: seres humanos não matam crianças. Aqui se confunde o sentido de humano como moral e de humano no sentido biológico, homo sapiens. Não é lógico misturar sentidos e tirar conclusões disso. Comete-se a falácia do equívoco ao dizer que Deus não envia, transporta ninguém para o inferno, pois é o indivíduo que se envia tem responsabilidades por seus atos para o inferno. Sendo que nem existe esse sentido para a palavra enviar, apesar de ser o sentido que o raciocínio coloca, ou seja, há uma distorção do sentido da expressão se envia, como sendo a responsabilidade que cada um tem por seus atos. As mesmas palavras podem ter significados diferentes, correto? Ou posso dar um significado novo para uma palavra em uma argumentação, independentemente de isso ser certo ou não, correto? Por exemplo, a palavra manga pode significar manga de camisa ou a fruta. No sentido de enviar como transportar, Deus envia as pessoas para o inferno, seja por seus subordinados, os anjos, ou por ele mesmo. E se você discorda disso, deve rebater a questão de que Deus não envia no sentido de transportar as pessoas para o inferno, e não misturar o sentido de enviar, dizendo que não é Deus quem envia pessoas, porque as pessoas se enviam no sentido de ter responsabilidade. Ter responsabilidade pelos seus atos não tem nada a ver com transporte, concorda? E não existe o sentido para a palavra enviar como responsabilidade por seus atos. É só ir no dicionário e ver os sentidos para a palavra enviar, e este não está entre eles. Sobre ser justo ou não ir para o inferno é outro assunto. A questão é quem manda as pessoas para o inferno, se é Deus ou os homens. Sendo justo ou não Deus enviar as pessoas ao inferno, segundo os critérios que ele criou, a questão é que Deus é quem está enviando as pessoas ao inferno. Se a punição é necessária, se a punição é justa, se é Deus quem deve escolhê-la e não os pecadores, tudo isso não tem relação com a questão que estou comentando, que é se é Deus ou os homens que se enviam ao inferno. Depois de estabelecida essa questão, é que vamos analisar se o inferno é uma punição justa ou não. Já comentei em outros vídeos que o inferno é totalmente desproporcional e que o critério que Deus utiliza, segundo a Bíblia, para enviar pessoas ao inferno e para o céu é completamente injusto, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O conteúdo da falácia pode variar e varia. Os cristãos são alvo de crítica e, aí, ao invés de consertarem os erros de seus raciocínios, eles só mudam as palavras, como se isso resolvesse alguma coisa, cometendo o mesmo erro de raciocínio. Eles reformulam o raciocínio e dizem: Deus não condena, julgamento, ninguém ao inferno, porque são as pessoas que se condenam, têm responsabilidade por seus atos ao inferno. Premissa 1. Se as pessoas se condenam, responsabilidade por seus atos ao inferno, Deus não será quem condena, julgamento ao inferno. Premissa 2. As pessoas se condenam, responsabilidade por seus atos ao inferno. Conclusão: Deus não condena, julgamento ao inferno. Em um julgamento, uma pessoa é condenada ou absolvida, correto? Se é Deus quem julgará, é Deus quem condenará e absolverá, e não cabe misturar o sentido de ter responsabilidade por seus atos com a condenação que o juiz faz em um julgamento. E Jesus é quem irá julgar, segundo a Bíblia. E como Jesus é Deus, então dá na mesma. São as pessoas que julgarão os seus próprios atos e terão o poder de se absolver ou de se condenar?
São as pessoas que irão, por livre e espontânea vontade, para o inferno, ou alguém as forçará a ir para lá. É óbvio que é Deus quem as condenará, e é Deus quem as enviará ao inferno. Claro, se Deus existir. Um alerta para os cristãos. Não vai adiantar ficar cometendo a falácia do equívoco com outras palavras. Por mais que vocês tentem, vai continuar sendo um erro de raciocínio. Então, façam uma coisa que vocês não estão acostumados a fazer. Larguem esses argumentos ilógicos. As regras foram impostas por Deus, não por nós. É por desobedecermos às regras de Deus e não nossas que vamos ao inferno. Não há uma livre escolha aí, porque caso desobedeçamos, vamos ao inferno. Que escolha é essa? Deus está nos forçando uma escolha. Você está livre para escolher, mas se não escolher o que eu quero, eu te mando para o inferno. Imagine a seguinte situação. Eu crio as minhas regras, aí eu te digo que se você desobedecer às minhas regras, você vai para o inferno. Mas fique tranquilo, não há ameaça nenhuma, e sua escolha é muito livre, apesar das regras serem minhas, e caso você não escolha o que eu quero, você vai para o inferno. Sua escolha é muito livre, e é você que está se mandando para o inferno, e não eu, apesar de o inferno ser uma consequência que eu coloquei para o que eu não quero que você escolha. Vou deixar vários versículos que falam que Deus julgará as pessoas. Pausem o vídeo caso queiram ler. Obrigado por assistir, se gostou dê like, compartilhe e se inscreva.